começar. Amém? Seja bem-vindo. Faça a palavra. Amém. Eu aceito aqui esse. Pode falar, meu amado, já pode começar. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém? Eu quero tributar os meus agradecimentos a Deus pelo privilégio da oportunidade de estar aqui nessa feita para poder participar dessa mesa que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, preparara para nós outros nesse dia. Amém. Quero agradecer a Deus pela vida da Santa Mulher de Deus, né? Amém. Eu tive esse privilégio de falar com ela pela primeira vez hoje, né? A senhora é Maria Rita Santos Souza, missionária de Deus. Agradecer a Deus pela vida dos demais pastores, autoridades eclesiásticas que estão sintonizados, né, nessa programação. Deus abençoe a senhora também, a apóstola Raquel, ela que também é uma das integrantes da corte interdenominacional apostólica, né? Eu tenho uma palavra de Deus para a meditação dos amados. Queria que vocês prestassem bastante atenção, porque toda palavra, né, quando ela é uma palavra revelada, independente de qual palavra seja, sendo a palavra de Deus, a gente tem que estar atento, porque a palavra do Senhor é o alimento para o nosso espírito, né? Então, aqui no livro de Juízes, eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Juízes, o capítulo de número 20, livro de Juízes, capítulo 20, o versículo de número 11. Amém? Juízes, capítulo 20, versículo de número 11. Né? Deus continue abençoando o senhor, pastor José, toda a família, né? O ministério, né? Meu conterrâneo, né? Do mesmo estado, né? Bahia, né? De Salvador, eu sou de Alagoinhas. Tenho 4 anos que estou aqui em Aracaju, né? Porque aquele que, de fato e de verdade, se volta para Deus, ele tem que deixar Deus o conduzir, né? Então, não é fácil a caminhada, mas estamos aqui em obediência, para a glória de Deus. Apareceu uma tela aqui, pastora, eu não tenho um bom inglês, né? Aí está pedindo para good, it or leave meeting. O que é que eu faço aqui? Oi? Mas o senhor tá assim, anula ou confirma? Confirma. Pronto, confirmei, ok. Agora já foi. Eu posso iniciar? Todos já estão atentos? Já está gravando, apóstolo. Iniciar? Já sim, já está gravando. Pronto, vamos lá. Aqui o versículo 11 diz assim: assim, todos os homens de Israel se ajuntaram contra a cidade, unidos como um só homem. Né? Bom, essa história aqui ela nos retrata acerca de uma certa divisão que houve no meio da tribo de Israel. Né? Quando nós falamos sobre a tribo de Israel, nós estamos se referindo a todas elas. Né? A tribo de Manassés, a tribo de Zebulon, a tribo de Naphtali, a tribo de Efraim, a tribo de Isacar, a tribo de Judá, e aí vai. Né? Então, houve-se uma divisão. Por quê? Porque aconteceu naquela época um ocorrido, teve-se uma ocorrência, que essa ocorrência foi gravosa aos olhos das autoridades em todo o povo que vivia ali em Israel. Né? Uma mulher de um levita, ela foi violentada por homens que faziam parte da tribo, em parte de Benjamim. Ou seja, existia a localidade onde a tribo de Benjamim estava, e ali existiam pessoas que tinham uma vida voltada para Deus, e existiam pessoas que, obviamente, andavam pelos seus próprios caminhos. Sabemos que isso não é diferente na nossa atualidade. Deus ele tem falado com os seres humanos, ele tem dito, ele tem alertado através dos servos deles, os profetas, ele tem dito, vem para mim, se cheguem a mim. E muitas pessoas estão dizendo não. Então, naquela época, isso acontecia. Então, existiam homens depravados que faziam parte da tribo de Benjamim. Ou seja, eles tinham um nome que eram da tribo, mas, na verdade, eles não estavam num só espírito e em uma só concordância com as pessoas que, de fato e de verdade, estavam obedecendo
ao Todo-Poderoso. Então, uma vez isso acontecendo, essa ocorrência, essa pauta gravosa acontecendo, os maiorais de todas as tribos, porque existiam os maiorais das tribos, nas suas particularidades, e existiam aqueles que lideravam todas as tribos, ou seja, os cabeças de Israel. Eles se reúnem e eu fico imaginando eles conversando entre si qual é a atitude que nós deveremos tomar. Eles estão pensando, porque a própria palavra diz, qual é o homem dentre vós que quando ele quer construir uma torre, primeiro ele não se assenta para saber quanto é que vai gastar. Então, nós temos que pensar antes de tomar atitude. Eu fico imaginando que no livro de João, capítulo de número 8, Jesus estava sendo pressionado por aquelas pessoas que tinham apanhado aquela mulher no ato de adultério, e segundo a lei de Moshe, não era apenas aquela mulher para ser apedrejada, era ela e o homem que tinha adulterado com ela, mas eles estão distorcendo a lei para tentar pegar Jesus Cristo em uma falha. E Jesus Cristo está em toda a tranquilidade pensando, escrevendo com o dedo em terra, e eu fico imaginando ele levantando a cabeça tão tranquilamente e dizendo, se algum de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas os maiorais de Israel, nesse período, eles estão se deparando com uma situação que eles tinham que tomar uma atitude. E essa atitude deveria ser uma atitude de punição com aqueles homens aleivosos para que aquela prática ela não viesse se tornar uma prática reincidente em Israel. Ou seja, para que a maldição ela não viesse se instalar e, uma vez se instalando, permanecendo ali. Então, nós observamos aqui que ele se reúne como um só homem para resolver aquela demanda, aquela causa. E uma vez para esse tipo de demanda ser resolvida essa causa, era necessário pessoas cheias do Espírito de Deus, pessoas conduzidas pelo Espírito de Deus. E a palavra diz aqui que eles se reúnem para tratar sobre essa questão. E o que me chama a atenção é que eles chegaram a um consenso. Qual foi esse consenso? Nós vamos convocar os maiorais do exército de Benjamim e vamos pedir esses homens aleivosos para que nós venhamos castigá-los, para que nós venhamos tomar uma atitude, que essa atitude seja merecida a eles de acordo com o que eles fizeram. Porque o escândalo está aí, as pessoas estão abrindo a boca para falar coisas terríveis, as pessoas não estão dando a credibilidade devida a nós, porque até o presente momento nós não agimos da maneira que deveríamos agir. E eu fico imaginando, eles pensando, e os maiorais da tribo de Benjamim, a Bíblia não está destacando o motivo, mas eles não quiseram entregar os homens aleivosos na mão da liderança de Israel. E eu fico imaginando que aquilo pareceu muito mal aos olhos deles. Eles ficaram tristes, eles observaram e viram que aquela atitude era uma atitude de desobediência, de rebeldia. Eles estavam desobedecendo a autoridade. Lá no livro de Romanos, capítulo 13, está escrito que toda alma seja sujeita às autoridades superiores. E aí eu sempre abro um parêntese, que o único momento que nós não obedecemos uma autoridade, uma vez sendo movidos por Deus, é quando, na verdade, aquela autoridade está dando um comando, que esse comando está fugindo do que a palavra de Deus diz. Quando esse comando ele é um comando arbitrário, aquilo que o próprio Deus quer que seja feito. Então, dessa maneira, nós não obedecemos às autoridades, mas nós observamos que eles desobedeceram, eles resistiram. E aí os maiorais agora eles vão partir para o quê? Não, nós vamos orar. Vamos orar, vamos falar com Deus agora, porque a guerra ela já é notória, já existe uma guerra já, porque a partir do momento que eles desobedeceram e nós temos que tomar uma atitude, agora nós vamos conversar com Deus para ver quem é que vai primeiro para a peleja contra os nossos irmãos, os benjamitas. Quem é que vai primeiro? Eu fico imaginando, eles pensando, eles tiveram até um grande consenso, porque eles não se reuniram todos, porque uma vez seria uma grande covardia. A princípio, eu posso até dizer que os benjamitas eles não iriam para aquela batalha. Por que eles não iriam para aquela batalha? Porque eles iam ver, obviamente, que todo o exército de Israel reunido contra nós, que apenas uma tribo que se rebelou, então automaticamente eles já estão ganhos. Mas eles oram, e quando eles oram, eles conversam com Deus, Deus vai falar para eles, Judá
vai para a guerra primeiro. E nós estamos em uma batalha. Em primeiro lugar, nós lutamos contra o nosso eu, e nós sabemos que a nossa luta também ela não é contra a carne nem contra o sangue. Ela é contra os principados e potestades, espíritos dominadores que têm se levantado contra a nossa vida para tentar roubar, matar e destruir. Então, eles oram e Deus fala para eles, olha, Judá é quem vai para a peleja primeiro. Eu fico assim imaginando, Deus fala, Judá vai primeiro. E a tribo de Judá, ela era uma tribo conhecida, e eles eram pessoas que, quando eles partiam para a guerra, eles eram guerreiros, e nós temos esse espírito de guerra, eles eram guerreiros, nós estamos batalhando, se não for o Senhor nas nossas vidas, ora diga Israel, nós não estaríamos aqui. Os inimigos tinham nos engolido vivo, mas eles eram guerreiros. Quando eles saíam para uma peleja, eles já saíam com uma certeza que eles iriam vencer. Não, nós vamos lá e vamos vencer. Apesar das qualidades dos benjamitas, porque a Bíblia Sagrada está destacando que alguns deles, eles eram pessoas tão adestradas na batalha que com uma funda eles conseguiam acertar no fio de cabelo de uma pessoa. E nós temos essa oportunidade de nos tornarmos peritos, pessoas abalizadas, pessoas que têm um alto conhecimento nas escrituras sagradas, porque a própria palavra está dizendo, é um convite a nós, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Graça essa que significa um favor imerecido. Nós não merecemos, mas ele, por ser um Deus tão bondoso, ele nos dá essa oportunidade de crescermos, de aproveitarmos as oportunidades. Quando ele nos dá a oportunidade e nós aproveitamos essa oportunidade, nós estamos crescendo na graça e no conhecimento. O salmista, o Salmo de número 119, ele está tão somente sendo tão enfatizante ao expressar em vários versículos o quanto ele amava a lei do Senhor. E nós sabemos que a lei do Senhor, ela é uma lei perfeita e que refrigera a nossa alma. Os testemunhos do Senhor são fiéis e dão sabedoria aos simples. Então, os israelitas, aleluia, eles estão torcendo, a tribo de Judá vai, e eles vão vencer essa batalha. Deus tinha ordenado, vai. São os da tribo de Judá que vão para a peleja. E eu fico a imaginar os benjamitas, quem sabe até, eles dizendo um para o outro, nós vamos lutar só contra a tribo de Judá, então nós vamos vencer. A batalha vai ser uma batalha travada, mas nós iremos vencer essa guerra. Mas existia intercessão. Aqueles que não foram, eles estavam intercedendo. Deus nos dá a vitória. Deus entra com providência, faz milagre acontecer. A vitória vem do Senhor. Então, entra com providência, venha nos dar vitória mais uma vez, Senhor. E eu fico imaginando eles vindo para a guerra. E ali aconteceu algo que muitas pessoas não aceitam e não estão acostumados a passar por isso, porque daí vem muitas indagações, surgem muitas. Por que eles foram à guerra e eles não venceram a batalha nesse primeiro momento? O porquê? Eles foram e não venceram. Uma vez que o próprio Deus falou para eles, vai para a batalha. Eles perguntaram, quem de nós devemos ir pelejar contra os nossos irmãos, os benjamitas? E Deus falou, vai. Mas eles não tiveram êxito humanamente falando. Mas aos olhos de Deus, eles estavam tendo êxito, sim. Existem muitas pessoas que desprezam a experiência.
Existem muitas pessoas que desprezam a maturidade. Existem muitas pessoas que vivem desprezando aquilo que os olhos, humanamente físico falando, não pode ver. E nós sabemos que as coisas que a gente vê, elas são temporais, ou seja, elas são passageiras. Mas aquilo que a gente não vê é eterno. E nós precisamos valorizar aquilo que a gente não vê por intermédio da fé. Você vê que a própria palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Observamos aqui nessa palavra que eles perderam. E eu fico imaginando que, como toda pessoa, quando se frustra, quando algo não dá certo, eles baixam a cabeça, eles retornam para o seu acampamento, de cabeça baixa, triste, aleluia, desanimados, um conversando com o outro. Nós não conseguimos destruir os rebeldes. Nós não conseguimos exterminá-los. E agora? E eu fico imaginando eles chorando, pranteando, eles sentindo dor. Uma vez falando, o emocional deles também estava afetado, porque a frustração, ela mexe com o nosso emocional. Ali eles estão com um trauma, ali eles estão com uma decepção, porque eles sonharam, eles desejaram que aquilo desse certo. E quantas não são as pessoas que estão frustradas, estão decepcionadas, estão traumatizados e acabam esquecendo que tudo isso faz parte da peleja, da batalha, da guerra. Mas Deus, ele não quer que você desista. Repita comigo nessa tarde: eu não vou desistir. Por mais difícil que seja a sua caminhada, por maior que sejam as adversidades, você não pode, você não deve desistir. Porque o que Deus preparou para você, os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no teu coração as coisas que o Eterno preparara para ti. Porque mesmo com a sua pouca força, você não tem negado o nome dele, você tem se esforçado, você tem deixado as coisas que para trás ficaram e você tem prosseguido para o alvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se a salvação é a maior bênção que nós esperamos, imagine acerca das outras coisas. Imagine acerca dos seus sonhos e dos seus projetos. Eu fico imaginando que eles, como todo guerreiro, o guerreiro, ele não desiste. Eles se entristeceram bastante, se desanimaram, choraram. Mas o versículo de número 22, a palavra diz que mais o exército, isto é, os homens de Israel, se reanimaram e tornou a ocupar as mesmas posições do dia anterior. Então, eles começaram a se reanimar. Uma vez falando sobre ânimo, eu entendo que é você, que sou eu, nós que precisamos nos reanimar. Você lembra quando o Senhor falou para Josué: esforça-te e tende muito bom ânimo. Então, você precisa vencer essa batalha no seu psicológico para entender que tudo aquilo que não deu certo, Deus estava lhe livrando, ele estava lhe ajudando, ele estava lhe preparando para quando o que há de vir, que é melhor, que é maior, você saber administrar. Porque de nada adianta chegar algo na sua mão sem você estar preparado para administrar. E as provas, as lutas, as adversidades, elas vêm, e eu costumo dizer que como um instrumento para preparar você para essa grande administração que é benéfica, não apenas para a sua vida, mas para a vida de muitas pessoas aqui debaixo do sol, aleluia, e glória a Deus. Então, eles se
reanimaram. E quantas não são as pessoas que estão precisando de ânimo? E isso é algo que você precisa vencer a batalha no seu psicológico e aqui dentro de você. A palavra diz que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. É notório quando você espera demais algo que não aconteceu ainda, você se desanimar. Mas você precisa entender que existe um Deus que renova as suas forças. Existe um Deus que restaura. Existe um Deus que, uma vez o ser humano se submetendo a ele, ele faz desse ser humano um vaso novo. Como ele chega para o profeta Jeremias e diz: Jeremias, a casa do oleiro, porque lá eu vou te fazer saber as palavras. Isso não quer dizer que o profeta não vivia uma vida de oração. Ele vivia uma vida de oração. Mas aquele foi um momento que Deus chamou ele em particular para falar algo com ele, Deus tinha algo a revelar a ele naquele momento. E ele contemplou aquela grande obra sendo feita. O vaso que estava na mão do oleiro cai e se quebra. Mas antes, ele estava trabalhando no vaso. E ele não estava trabalhando só no exterior do vaso, ele trabalhava no interior do vaso. E nós sabemos, eu costumo até dizer, que o interior do vaso geralmente é intocável. O ser humano não quer que ninguém toque no seu interior, porque tocar no interior dói. O ser humano não quer. Mas Deus, ele é o dono do vaso, ele tem o domínio de todas as coisas, então ele tem liberdade para trabalhar no seu interior, para curar as feridas, as dores antigas, porque o que não falta são situações para ferir você. Eu lembro de um hino, de uma letra de um hino, daquela cantora que ela faleceu, né, alguns dias atrás, Ludmila Feber, que ela diz: o que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Então, são muitos ataques que nos sobrevêm. Existem ataques que, às vezes, a gente se prostra, a gente não tem mais ânimo para fazer tantas coisas, mas a palavra do Senhor vem a nós. Deus, ele é tão amoroso para com a sua vida, para com a minha vida, para com a vida das pessoas que estão aqui debaixo do sol, que assim como ele fez com Elias, Elias tinha perdido o ânimo, Elias estava deitado debaixo de um pé de zimbro, e o Senhor enviou um anjo para alimentar o profeta Elias com pão e com água, e disse para ele: come e bebe, porque longa será a tua caminhada. Ele tinha uma grande missão para realizar aqui debaixo do sol. E você sabe por que Deus lhe preservou? Você sabe por que Deus me preservou? Porque existe uma grande missão a ser realizada através das nossas vidas. Existem promessas de Deus para com as nossas vidas, e Deus, ele quer estar no plano dele, que você tome posse de tudo aquilo que é seu por direito. Porque eles se reanimaram e foram para a batalha novamente. Eles choraram diante do Senhor até a tarde. Eu fico imaginando que a lágrima não caía mais. E existem situações que é assim conosco, que às vezes a gente procura uma lágrima e a gente não encontra, ela não desce mais, as lágrimas se secaram, porque o negócio está estreito, a situação está difícil. E a Bíblia fala que eles perguntaram a Deus de novo. Olha só, que às vezes você pode perguntar a Deus: Deus, eu posso ir? E Deus pode falar para você: vai. Mas quando chega lá, a sua expectativa, ela pode não ser atendida naquele momento, mas ele está lhe dando experiência. Porque o que há de vir virá e não tardará. Tudo é no tempo de Deus, é na hora dele.
Ele pode estar lhe dando maturidade, ele pode estar lhe treinando. E, às vezes, as pessoas não percebem isso. E, quando as coisas não acontecem da maneira deles, eles não falam, eles não fazem como Paulo fez. Paulo, ele tinha um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para o esbofetear, por causa das revelações que ele tinha profunda. E ele ora a Deus, pedindo para Deus tirar dele o espinho na carne. E Deus não respondeu a Paulo da maneira que Paulo queria. Porque a gente não quer algo em nós que nos incomode. Mas, às vezes, aquilo que incomoda está tratando conosco. E a resposta de Deus a Paulo, depois de Paulo orar 3 vezes, foi: Paulo, a minha graça, Paulo, ela te basta. Dekimio replimidarabakalabagahasia. Letra plomanto comandarasi climiquiassé. A minha graça te basta, esse favor imerecido, ele basta a você. E Paulo, como uma pessoa submissa a Deus, submissa a um vaso na mão do oleiro, moldado pelo oleiro, ele disse: pelo que eu tenho prazer, pelas injúrias, pelas calúnias, pelos perigos, pela espada, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Então ele vem dizendo que agora eu tenho prazer pelo espinho na carne. Por quê? Porque Deus falou comigo que isso é bom para mim. Então o processo que nós passamos é Deus nos aperfeiçoando para coisas maiores. Então não desista no processo. Pode estar doendo. O próprio Deus que permite a ferida, ele também, ele também faz a ligadura. Existe um tempo preparado por Deus para a sua vida, e esse tempo não é um tempo de permanecer pranteando, chorando, é um tempo de cantar. O salmista, no Salmo 40, ele disse: eu esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me tirou de um charco de lodo e pôs um novo cântico nos meus lábios. Aleluia! Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente, um Deus que dá vitória aos reis e que livrava Davi da espada do adversário. Ele tem te preservado, ele tem trabalhado na sua vida, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. O propósito dele não é lhe destruir. Essa frustração, essa decepção, esse trauma, tudo isso faz parte do processo para chegar adiante e você abrir a boca e dizer: eu passei por toda essa adversidade, mas o Senhor fez na minha vida, o testemunho ficou, e louvado seja o nome do Senhor. Eles foram novamente reanimados, foram. E o Senhor disse: atacai-os. O Senhor falou: vai. O que me chama a atenção é que na primeira consulta, quando eles consultam a Deus, Deus não falou: vai, porque vocês vão saírem vitoriosos agora. Na segunda vez, Deus não falou: vai também, que vocês vão sair vitoriosos agora. Mas Deus falou: ataque. E o que me chama a atenção é que eles foram novamente atacar e eles perderam a batalha novamente. Quantas vezes você já perdeu alguma batalha? Perdeu uma batalha, não conseguir conquistar o que deseja naquele momento, isso quer dizer que tudo acabou para você? Tenha certeza absoluta que não. Esse tempo, que há um tempo determinado para todas as coisas aqui debaixo do sol, há um tempo, existe um processo nesse tempo. A palavra diz que eu sei os pensamentos, eu é que tenho pensamento de paz para vós outros, e não de mal, para vos dar esperança e um futuro.
para vos dar o fim que desejais. Sou eu, então é Deus. O profeta Ezequiel, ele abre a boca inspirado por Deus para dizer: vós sois homens, ovelha do meu pasto, mas eu sou Deus. Eu começo a entender também que Deus, ele não lidera logo a vitória. Eles não venceram logo no primeiro momento, porque eles estavam precisando ter mais experiência, eles estavam precisando ser trabalhados, ser adestrados, e algo dentro deles precisava ser forjado. Deus precisava tirar algo de dentro deles, porque é do Senhor que vem a guerra. Eles venciam demais. Eles eram pessoas que eles estavam acostumados a ter a vitória, a ganhar, a voltar com resultado positivo na mão. Aí Deus agora eu vi algo em você. Eu vi algo, que esse algo também aconteceu com o rei Nabucodonosor. Vocês estão um pouco soberbos, estão um pouco altivos, estão um pouco prepotentes. E a minha palavra, ela é um martelo que esguia o sapê. Então, eu permito o processo também para trabalhar no íntimo de vocês, para que vocês sejam como a criança, para que vocês sejam simples como a pomba, não apenas quando tudo vai mal, mas quando as coisas também estão indo bem para você, você permanecer sendo simples, você permanecer sendo humilde, né? Ser de simples como a pomba e prudentes como a serpente. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. É tão lindo você ver alguém exaltado por Deus. E essa pessoa humilde e simples. Imagine Deus. Então, eles venciam demais. Aí Deus vai e decide, não, eu vou permitir toda essa situação. E aí, quando eles foram na terceira batalha, terceiro momento, a palavra diz no versículo de número 26 desse mesmo capítulo que eles subiram a Betel e ali se assentaram. A gente já observa agora eles sacrificando, porque eles subiram até Betel. E eles fizeram o que? Eles choraram, né? E eles também jejuaram até a tarde e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. E ali agora estava a arca da aliança do Senhor. Você lembra que quando a arca do Senhor, ela chegou à casa de um homem, cujo nome desse homem era Obed-Edom, e ele, tudo que ele tinha foi abençoado. Então a arca estava ali. Então agora foi o momento de que agora eu estou dando para vocês um sinal, né? A princípio eu estou dando um sinal, e Deus, ele é um Deus que dá sinal aos seres humanos. Ele mostra para nós quando o sinal está verde, ó, pode partir, pode continuar. Ele mostra quando o sinal está vermelho, ó, pare, e ele também mostra quando está amarelo, atenção. Você pode até ir, mas você tem que ir o quê? Você tem que ir devagar. Você tem que ir devagar, você tem que ir com, sabe, você tem que estar muito atencioso. Então ele dá sinais. Ele deu sinal acerca de Noé, quando Noé estava naquela arca com toda a sua família, que a terra estava perto. Ele soltou aqueles animais e uma vez o animal voltou com um galho de oliveira no bico, um sinal, sabe? Ele também deu sinal ao rei Ezequias acerca de quê? Que a palavra que tinha saído dos lábios de Isaías no segundo momento, que aquela palavra iria se cumprir. Então ele é um Deus que dá sinal. Basta o ser humano estar ligado com ele. Então eles foram novamente. E a palavra diz que eles foram os inimigos, pensavam que estavam vencendo. Até disseram, ó, nós vamos vencer eles como a gente venceu eles antigamente, nas outras feitas. Mas acontece que eles não sabiam o que o Senhor já tinha preparado para eles. Sabe por quê? Porque o tempo da vitória chegar era aquele. Então, quando o tempo de Deus ele chega, não existe, sabe, nada que venha atrapalhar. E o tempo de Deus, ele chegou para a sua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus um novo tempo. Um tempo de cantar para a sua vida. Sabe por quê? Eu creio que enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, ministrada, e a pessoa está com o coração dilatado, aberto, Deus está trabalhando no coração dessa pessoa. Está levando essa pessoa a entender
que não é para desistir, que não é para jogar toalha, que é para você continuar, porque o que há de vir virá e não tardará. Foi um dos propósitos de Jesus aqui debaixo do sol. Ele veio para sarar a humanidade. Ele veio para sarar, mas ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E existem muitas pessoas que rejeitam o Senhor. Ele que também é essa palavra viva, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, tome posse dessa palavra, continue perseverando. Se você for analisar no versículo 34, diz que na parte B do versículo, entretanto, os homens de Gibeá não sabiam que a desgraça estava por cair sobre eles. Estava por cair sobre eles. E nós sabemos no livro de Isaías, capítulo de número 53, que o Senhor Jesus ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que Deus sare você nessa tarde para esse novo tempo, sabe? Porque é bom tomar posse da vitória sem estar com mágoas, sem estar com, sabe, com rancor, com raiz de amargura alojada no coração, sem essa tristeza excessiva, porque tudo isso fez parte. As percas fizeram parte do processo. As adversidades que você vem passando nessa caminhada, todas elas fizeram parte desse processo, para você ser uma pessoa melhor e para você saber administrar tudo aquilo que Deus ele há de colocar na sua mão, porque Deus ele é bom e o seu amor ele dura para sempre. Eu estava meditando hoje, para encerrar aqui, eu estava meditando hoje, né, sobre a parábola um pouco do jovem rico, né? E eu vejo muitas pessoas dizendo que a recompensa dos servos de Deus ela só se refere ao tocante da salvação, né? Do céu de glória, de você morar lá no céu de glória. Mas o Senhor prometeu nos recompensar aqui na terra também. Você vê que Raquel, ela era uma pessoa que ela chegou para o marido e disse, dai-me filho, senão eu morro. Ela estava desesperada. Deus ouviu o clamor dela e ela concebeu e deu à luz a um filho. Ela era estéril, né? Aquilo não era algo que não acontecia na vida dela, esterilidade. Não nasce filho. Não tem como nascer filho humanamente falando, mas nós sabemos que Deus é um Deus de milagre. Então, aqui no livro de Lucas, o capítulo de número 18, o versículo de número 29 e 30 diz o quê? Jesus, no versículo 28, olha o que Pedro disse. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher, ou irmãos, ou pai, ou filho, por amor do meu reino, e que no presente não receba muito mais, e na era vindoura a vida eterna. Então, você observa que quem tem uma vida de renúncia, por mais que esteja doendo em você, mas você não segue, você está renunciando ali, você está firme no que Deus falou com você na palavra de Deus, você tem a certeza que você tem, no presente, você recebe muito mais do que o que você renunciou. E na era vindoura, você tem o que? A vida eterna. Então, eu sei que eu estou pregando aqui para pessoas que têm renunciado, que têm passado por muita adversidade, já passou. Então, que Deus abençoe vocês grandemente. Eu estou muito feliz por essa oportunidade, viu? De estar aqui, feliz de estar conhecendo novas pessoas, né? E dizer para vocês que eu estou à disposição de vocês. Precisando, eu estou aqui à disposição em tudo que for possível. Que Deus continue abençoando. Obrigado pela oportunidade e a paz do Senhor. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Obrigada, apóstolo Ney, né, agradeço a Deus, primeiramente, por nos ter, né, apresentado o Senhor
através da apóstola Cleide. Muito obrigada pela palavra, uma palavra de encorajamento, né, de despertamento, né? Mas a gente sem compromisso, um compromisso insuficiente, né? Com Deus, um compromisso insuficiente com Deus gera espiritualidade deficiente. Nós temos que ter um compromisso, né, de fé, né? Uma fé decadente é fervor deprimente. Então, nós temos que ter um compromisso sério com Deus, né? Nós temos que estar atentos, né? Para fazer o ID do Senhor. Nós temos que ter a disponibilidade de largar tudo, renunciar tudo, por amor à obra do Senhor Jesus Cristo. Eu, em particular, deixei tudo lá para trás, famílias, pai, mãe, irmão, amigos, parentes, né? Saí de uma terra, vim para uma terra que o Senhor me deu por herança, e aqui estou eu para fazer o ID do Senhor, para fazer a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável e não causa dores. Amém. Muito obrigada, apóstolo Ney. Eu vou pedir também para que alguém, né, que hoje tem muito convidado aqui, do apóstolo, a bispa Raquel, por gentileza, minha amada. Pode falar, se quiser falar alguma coisa. Não estou nem conseguindo ver aqui se ela está online, tá? Todos, glória a Deus. Realmente nós vivemos aí um momento com o apóstolo Ney, palavra de Deus. O teu áudio está fechado.